que era uma bola com as antenas transparente, você via que tinha mais gente dentro. Aí o cara desceu num facho, entre dois fachos de luz. O cara que você diz é o ET. O ET. Será que alguém aparece na janela? José Marcos, achamos o nosso personagem. Então era sua casa aqui, vivia com a sua mãe, com seu pai, E minhas irmãs. por 23 anos. 23 anos que foi morar aqui. Boas lembranças desse lugar? Muito boas. Agora, uma em especial marcou sua vida, né? Foi dia 28 de agosto de 1963. Continua jurando de pé junto que viu os ETs. Mas eu vi ele nessa diferença aqui, nessa distância, que é de 2,5 metros. E aí você fez esse caminho, pediu sua mãe, olha, eu quero ir à casa do meu coleguinha e tudo, passou por essa porta. Eu falei assim, estou indo na casa do Sr. Cides, que é o pai dele, né? Dona Maria. Aí sempre eu ia para lá, eu ficava mais lá do que aqui. Faça um desafio, aceita voltar ao local? Vamos lá, ué. Há quanto tempo que você não passa por lá? Última vez, deve ter uns 15 anos. 15 anos. 15 anos que eu não passo na porta ali. Tem muito tempo que eu não venho aqui. Desperta qual sensação ao saber que pode voltar lá daqui a alguns minutos comigo? É boa, senhor. É boa porque foi uma história, uma parte da minha vida que ficou ali, né? Que aconteceu ali. Te desperta qual sentimento lembrar disso? A lembrança foi muito boa. É uma lembrança assim, que eu fui um cara privilegiado, né? De ter acontecido com a gente, apesar que muita gente não acredita. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Programa de hoje, nós teremos revelações incríveis, inimagináveis, dos ETs que pousaram em Belo Horizonte. Vocês viram as imagens da reportagem que abriu este programa. O repórter Rangel Faula encontrou o comerciante José Marcos Gomes Vidal. Este comerciante que viu o ET de BH. O ET de BH. Ele viu há 51 anos na rua Conselheiro Lafayette, aqui pertinho, bairro da Floresta. Este homem teve um contato direto com seres de outro planeta. Que planeta? Que ET? Qual ET teria escolhido Belo Horizonte para conhecer? O que teria trazido esta nave, este OVNI, este UFO a Belo Horizonte? Eu estou até arrepiado, porque essa história aconteceu há 51 anos. A data, repete a data para mim, por favor, a data 28/8/1963. O dia em que os ETs pousaram em Belo Horizonte. 28 de agosto de 1963. O Rangel Faula encontrou uma dessas crianças que teve contato com os ETs. E os ETs disseram às crianças, à época, que voltariam. Ele está esperando a volta do ET. Será que isso é possível?
a data do pouso em Belo Horizonte da nave espacial 28 de agosto de 1963. 4 ETs numa nave transparente, redonda. Uma loucura. Um tema de extrema seriedade. Muitas pessoas não acreditam, outras afirmam que já tiveram contato com ETs, mas eu faço questão de, mais uma vez, ter aqui no programa conosco ele que é ufólogo e é fundador da Associação Mineira de Pesquisas Ufológicas, Eduardo Malaco. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Carline. Boa tarde, mesa. Boa tarde, telespectador. É um prazer, mais uma vez, estar aqui e falar sobre um dos casos mais tradicionais da ufologia brasileira e mundial. É um dos casos mais tradicionais da ufologia mundial. Por quê, Eduardo? Porque foi um caso que aconteceu em 1963 e foi pesquisado e investigado por um dos melhores e mais credenciados pesquisadores de Belo Horizonte, o professor Ulvio Brant Aleixo, falecido, e o professor Alberto Francisco do Carmo, que hoje se encontra em Brasília, é ufólogo, está trabalhando ativamente ainda. E é um caso recheado de provas, porque até pela data que ele aconteceu, sabe, não teria a menor condição de se forjar provas. Não tínhamos tecnologia igual temos hoje, até porque se tivéssemos, talvez ele até tivesse uma foto de um celular, uma coisa assim. Não tinha câmera de vídeo, nada. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nada. Até a própria filmadora Super 8, se não me falha a memória, não tinha. Era a filmadora aquela Super 8 de filme ainda. Não tinha acesso, né, às pessoas comuns. E a própria TV Itacolomi também teve uma participação tempos depois, com casos que vieram a seguir a partir deste. Entendendo? E é uma história muito interessante e que eu acho que deveria ser muito bem pesquisada. Por quê? Envolve seres de um olho só, chamado cíclope. Ele vai detalhar daqui a pouco ao repórter Rangel Faula que o ET tinha só um olhão. Prestem bastante atenção. Tinha um olhão na testa. E está aqui o Eduardo Malaco, que é autoridade em ufologia, nos afirmando que esse caso, então, realmente aconteceu e é um dos mais tradicionais estudados no mundo. E mundialmente, tanto que pesquisadores de fora, como J. Allen Hynek, todos que tiveram aqui, atestaram a comprovação dos fatos em loco. Entendeu? O Twitter do TV Verdade, do Carline, Instagram, já está tudo pegando fogo aqui. A Paulinha Reutemann está dizendo o seguinte: Carline, minha mãe está atenta ao programa, diz que já viu o disco voador e a gente até ri dela. Mas ela afirma que viu e que sabe que existe e tem certeza. Quero perguntar para uma menina que nem era nascida no dia 28 de agosto de 1963. Ela não era nascida nesta data mágica do pouso dos discos voadores. Talvez nem a mãe dela fosse nascida. A modelo internacional Carol Lagamba. Tudo bem, Lagamba? Tudo bom, Carline? Tudo bom, pessoal de casa? Todo mundo da bancada? É um prazer estar aqui. Você que viaja o mundo, pega esses aviões que demora 24 horas para chegar no Japão para tirar uma foto. Você acredita em disco voador ou já viu, tem alguma experiência? Eu acredito em disco voador, eu acredito em ET. Eu acredito. Determinantemente eu acredito, sim. E já viu? Não, ainda não. Eu queria ter essa honra de ver, mas até hoje... Você gostaria de ver? Com certeza. Tem medo, não? Não. E se o ET te sequestra? Ai, aí já são outros 500. Eu tento não pensar nisso, né? Não ser raptada por eles. Mas eu gostaria de ver. A Carol Lagamba acredita em ETs. Sim. E o cidadão Éder, que já era nascido na data mágica de 28 de agosto de 1963. Cidadão, boa tarde. Boa tarde, Carline. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, toda a mesa. O senhor que é um defensor dos interesses do povo, um estudioso, bacharel em várias áreas, geólogo, professor, cidadão Éder, seja sincero. O senhor acredita em ET e disco voador? Sim, é claro que acredito. As evidências que estão aí hoje, inúmeras pesquisas, inúmeras imagens, inúmeros depoimentos,
Não tem como negar uma coisa dessa. É um fenômeno habitual? Todo dia tem, todo dia acontece? Não, claro que não. Mas fiquei até impressionado com um documentário que vi esse final de semana, Carlinhos, em que acharam um crânio que, após estudos, o crânio tem o DNA de 2 mulheres. Entendi. O crânio. Um crânio. Fizeram um estudo de DNA desse crânio. Tem que ter um DNA só. Sim. DNA é a marca de uma pessoa. Exatamente. Esse DNA indica que esse crânio deriva de 2 mães. 2 mães, e não um casal homem e mulher. E esse crânio está sendo chamado de o crânio do menino das estrelas. E esse crânio tem a forma muito, mas muito semelhante aos ETs que as pessoas afirmam, por exemplo, que viram em Varginha. Cidadão, o senhor está dizendo que encontraram um crânio Sim, com DNA de 2 mulheres. 2 mulheres. O senhor está afirmando, então, ao vivo para toda Minas Gerais, que trata-se de um ET fruto de um relacionamento homoafetivo interplanetário? Eu não sei se dessa forma, Carline, mas a pesquisa, o documentário disse que esse crânio é de um ser que tem 2 mães. Não encontraram nesse crânio um DNA de um ser masculino. Então, essa é a conclusão do crânio chamado de Menino das Estrelas, que foi veiculado pelo History Channel. Conosco ele que é ator, diretor, poeta, cantor, compositor, homem de sucesso, um artista completo, Tino Gomes, tudo bem? Boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Sempre uma mesa. honra receber você. Beijo para todo mundo de casa. Tino, você crê em disco voador? Claro. Você crê, Tino? Você cretino é bom, né? Ô, Carline, esse mistério povoa o nosso pensamento há anos, né? E a gente não está aqui sozinho. E a gente Você tá rindo? Eu tô rindo porque você falou, você não... cretino. Ué, qual o problema? Pode, cretino, sentino. Você crê, Tino? Né? É claro que eu creio. Então, claro que eu pronto. creio. Então você acredita. Lógico. Porque na sua terra há relatos vários de aparecimento e de presenciar a passagem de escoadores. Lá perto de Bocaiúva, em Águas Claras, está Lotado. lotado. Acho que tem pista de pouso lá. Mas, ô Galine, escoador. será que a gente acha que nessa humanidade, que nós somos os bacanas, só tem a gente nesse mundo? Duvido. Nesse universo maravilhoso criado por esse ser, né, maior? Pelo amor de Deus. Eu concordo com todos, vou manifestar minha opinião agora para você. Eu acredito sim na existência de seres extraterrestres em tudo quanto é planeta. Acredito em disco voador, acredito em tudo. Porque não é possível a gente que é tão chegado com Deus, fala tão bem dele, né? Não, e tem O uma... cara criar uma desgrama dessa aqui, né? E deixar tudo sem nada, né? Ó, não, vou fazer só a terra, deixar aqueles vagabundos roubando, vou criar a Petrobras para negligenciar bilhões, vou criar fome, miséria, e mais nada, em nenhum lugar. Vou criar a Valesca Popozuda, vou criar, tá entendendo? E o resto, duvido. Também. Não é possível. A proporção é mesmo de você imaginar que Deus criou um oceano e botou ali só um peixe. Não é? Ele não botou só um peixe, ele botou vários espécimes. Aí, né, Aliás, isso aí tem até mamíferos, né? Aliás, o maior espírito que nós conhecemos, que veio até nós, né, que é Jesus, ele já dizia, há muitas moradas na casa do meu pai. Se a gente começar a analisar isso, nós Depois vamos ver... dele, só o Tino, que é um espírito de porco. Gente, nós estamos dando sequência na história do José Marcos Gomes Vidal. Hoje ele é um comerciante, mas ele esteve com o Rangel Faula, o nosso repórter. Ele voltou ao local onde há 51 anos ele teve um contato. Ele voltou lá 51 anos depois. E adiantando a vida do meu diretor, a equipe que esteve lá, Eduardo, no local do pouso da aeronave extraterrena,
A equipe ficou meio chocada. É. Porque ao chegar lá, hoje, onde era o abacateiro, o quintal lá, cidadão, hoje há uma oficina mecânica. E o tempo todo, enquanto eles se dirigiam ao local com este rapaz, ele falava, foi 1950, tem 51 anos, tem 51 anos, tem 51 anos. Tem 51 anos, tem 51 anos. 3 ET ficaram na nave. Ele ficou falando isso o tempo todo. O tempo todo. A hora que eles chegaram na oficina, repare o número do endereço da oficina onde o ET pousou. 1533. Aí o rapaz que estava na equipe falou assim, gente do céu, 15 a 51 ao contrário. 51 anos do aparecimento. 3 ETs dentro da nave e 3 crianças que ficaram observando. E eu quero saber de vocês se isso quer dizer alguma coisa, esse número. Hein, Malaco? A gente parte do princípio que, a priori, isso aí só tem uma coincidência nisso aí. Só coincidência? Só que a gente ouve falar que o sujeito sonha com um número, joga na loteria e ganha. A gente vê a pessoa e fala assim, olha, eu vi uma placa, tal assim, tantas vezes joguei e ganhei. Sabe? Então, não custa nada, né? Nós mesmos já passamos várias experiências de ter abandonado um caso por ter achado exagerado demais ou por deixar de ter levado à relevância esse tipo de coisa. Então está na hora da gente parar com isso e, né, não pecar pelo erro, né? Cidadão, 51 ao contrário. 3 ETs na nave, um desceu e encontrou as 3 crianças. Isso aí pode ter alguma relação? Não deixa de ser um fato curioso, né, Carlinhos? Muito curioso e que chama atenção, porque quando começam uma sucessão de coincidências, eu acredito que a sucessão de coincidências acaba virando uma verdade. Né? Porque coincidência, é aquela história, né? Cavalo ganhou uma vez, sorte. Cavalo ganhou 2 vezes, coincidência. Cavalo ganhou 3 vezes, aposta nele porque o cavalo é bom. Então, a gente observa que começa a acontecer 1, 2, 3, uma sucessão de coincidências. Isso aí chama muito atenção, sim. Né? Eu estou impressionado. A data, mostra a data de novo. A data, quero lembrar, 28 de agosto de 1963. O Tino, você que estuda numerologia também, isso aí não tem nada a ver, né? A data, ou o ET teria escolhido essa data para descer em BH? Qualquer escolha não. Vamos descer ali e acabou. Acabou. Agora, eu acredito, inclusive, que nós estamos sendo preparados para logo a gente ter um contato mais assim, a humanidade mesmo. Eu acredito. Esse contato, Eduardo, das 3 crianças que viram os 4 ETs, um muito proximamente a 2 metros, isso chama contato de 3º grau? Esse é o chamado, igual o filme? Esse é o chamado contato de 3º grau, ou terceiro tipo, né? Que é uma tradução do inglês, né? Encounter, close encounter, quer dizer terceiro tipo. Então, nós temos, só que a ufologia começou a misturar demais as coisas, já temos contato até de 10º grau. Nós trabalhamos... Mas o 3º grau é o quê, grau, então? Quando você vê um tripulante de perto, sabe? Você confirma que ali está o verdadeiro tripulante daquela Isso nave. É um contato de terceiro. No cinema foi assim representado. Exatamente. Nós estamos mostrando. Essa visualização é um contato de 3º grau. E quando há um contato de comunicação, aí parte o contato de 4º grau. Se alguém falar alguma coisa. Exatamente. Mas o rapaz fala que ele emitia som, mas não dá para entender nada. Exatamente. Mas que diz que a hora que perguntou para ele assim, vocês vão voltar? Vocês vão voltar? Acho que o ETzão fez assim, ó, com a cabeça. Pois é, então vem Então aquela... é 4º grau? Exatamente. Parte daquele princípio que, né, o rapaz não tinha conhecimento do idioma deles, mas eles captavam, sabe, o idioma do rapaz e... Né? Por isso que eu falo, Lagamba. Vocês estão achando que Google Translator é coisa nova? Esses ETs já tinha Google Translator em 1963. Ó. Carregar um comigo igual no MIB. Eles têm aqueles mini Morro de ETs lá. medo, morro de medo. Google Translate intergaláctico. Exatamente. Eu não sei. Porque se Como é que vai conversar? Se falássemos, né, Carline, igual a nós que já temos um pouquinho mais de idade, quando nós vimos Não é pra mim, não. o Maxwell Smart
pegar o sapato e falar como telefone. Ficou para trás aquele Né? sapato. O senhor Spock falando no relógio. O Júlio Verne, lá atrás, falando de submarino. Mas a nuclear, própria série Star Trek, você pega aquele rádio do Capitão Kirk que ele abre assim, é o nosso celular de hoje, aquele... É a mesma coisa. A vida imita a arte. A Tenente arte Uhura imita a tinha vida. aquele rádio. Que Exatamente, exatamente. Então, são coisas, por exemplo... E esse negócio de internet é meio de outro mundo mesmo, né? Você falou agora do crânio de 2 DNAs, já teve uma telespectadora que mandou, ó, esse é o crânio que o cidadão está falando aí. Este crânio tem o DNA de 2 mulheres. O que vocês acham? Pode falar vocês da mesa aí. Esse crânio é um crânio de ET? Se observarmos, né, Carline, a forma do crânio, o desenho, é muito próximo do ET. E esse tal, o ET que está popularizado aí, que muitas pessoas afirmam. Mas parece que tem 2 buracos de olho, né, Malá? Pois é. Mas eu acho que esse negócio existe várias formas de vida, né? Existem várias formas. Mais avançadas. O mais interessante é saber que existem seres que são basicamente iguais a gente em tudo. Eles poderiam estar transitando no meio da gente. E são 43%. Existem uns outros 23% que são seres que têm uma diferença mínima. E que com a tecnologia que nós temos, nós já faríamos eles parecerem um ser humano. Sim. O a deles, então, fatalmente, faz relembrar aquela série Os Invasores, né? Esse crânio aí, a fossa nasal é que chamou a atenção, né? A fossa nasal, esse buraco Fossa nasal. Esse buraco do nariz, Chama desse crânio, fossa nasal. Fossa nasal. Então esse buraco do nariz aí é um buraco muito estreitinho para ser comparado a um crânio humano. Imagens da primeira reportagem que exibimos, Rangel Faúla nos traz com exclusividade. Ele encontrou o comerciante José Marcos Gomes Vidal junto com a revista Encontro. O José Marcos, que há 51 anos teve um contato imediato de 3º grau com 4 ETs aqui em Belo Horizonte. Daqui a pouco ele falará e fará revelações impressionantes sobre a ação dos ETs em BH. Até já. Tudo bem? Tudo, se melhorar estraga. Como é seu nome? Laila Dominique. Ai, que linda! Você mora aqui em Jaguariúna? Não, moro em Pedreira. Ah, em Pedreira? E você vem passear aqui? Eu venho aqui. Eu sou diarista, Marinete Preta, faço faxina. Ah, você faz faxina? Nossa, deve ser uma faxina bem legal, né? E cada faxina é um fresh. Ai, que legal! Você não pode perder a Tupi FM. O som não tá ligado na Tupi FM. Ah, é? É. E aí, o que você faz por aqui quando você vem em Jaguariúna? Vem tomar cerveja, ver os bofinhos, sou chique de doer. Ai, que legal! Você é muito bonita. Obrigada, mas por dentro e por fora. Eu só adoro eu cada dia que passa, me amo. Você sabe que uma vez eu vim aqui, eu olhei você por trás, você tava toda bonitinha, cinturada. Eu falei, nossa, que menina bonita. É bicha. É bicha. Oi, gente, pessoal que está chegando no TV Verdade agora, toda Minas Gerais, boa tarde. Muita tristeza que eu tenho essa notícia para vocês da Laila Dominique, né? Laila Dominique é um comediante trans, nascido lá em Diamantina, ela faleceu em Diamantina, né? E que através do YouTube, né? Essa máquina instantânea hoje de fazer famosos, né? A Laila Dominique fez aí a sua carreira, se destacou no YouTube com vídeos muito engraçados. O bordão dela era: cada faxina é um flash. Eu sou faxineira, eu faço limpeza e cada faxina que eu faço é um flash. Infelizmente, o mundo das artes, a comédia, perdeu Laila Dominique, que estava fazendo um sucesso danado. Inclusive, estava direto lá na Eliane. Roda, emenda ela na Eliane. Vai, Lala, vai. Que boquinha linda lá. Olha o tamanho da boca da Laila Dominique. Meu Deus do céu. Isso é incrível.
Laila Dominique, comediante, transexual, vai deixar saudade aí. Olha ela no Danilo, gente. Ih, esse Danilo não vale nada, rapaz. Vai beijar na boca, quer ver? Olha lá. Olha só, olha. Casal perfeito. Ah! Se o Danilo Gentili beijou, o cidadão Éder vai querer beijar também. Você teria beijado a Laila Dominique se tivesse oportunidade, cidadão? Não beijar. Não, né? Não tenho vontade de beijar, não. Fiel a Caete, né? E você, meu querido Tino Gomes? Quem é eu? Rei da comédia. Triste nessa notícia da Laila? Quando apaga uma estrela de alegria assim, né? Acende em outro lugar, mas aqui faz falta, né? Esse mundo tão danado, né? Então, mas que ela encontre a luz do outro lado. Carol Lagamba conosco hoje. Gente, como é bonita essa menina, né? Essa top moda internacional. Carol Lagamba, eu tive a honra de estar com ela no último sábado, lá em Juiz de Fora, no Minas Top Models. Foi um sucesso lá. Foi. Quanta moça bonita, Nossa, Lagamba. muita menina bonita, que aí surpreendeu. Não, e a maioria sabia desfilar. Você lembra? As Elas meninas lá desfilando já pra nascem gente. Já nasce desfilando, né? desfilando, foi, exatamente. Acho que tinha duas que não sabiam desfilar. Um abraço para o André, um abraço para a Lili Luxim, todo o povo Almir, o povo da TV Alterosa que esteve conosco no sábado lá, lotou lá centenas de garotas inscritas nesse que é o maior concurso de top models da história de Minas Gerais. Sábado agora vocês vão para Sete Lagoas? Sete Lagoas, a gente vai estar lá esse fim de semana, esse sábado. Mais informações a gente pode procurar no... Garotas de 14 a 28 anos. A 28 anos, isso, exatamente. Meninas, salto alto, blusa branca e calça jeans, tá bom? A partir de que horas? 10 da manhã, pode ser? A partir das 10 da manhã. Um horário bom, né, gente? 10 horas da manhã, Sete Lagoas, no Lago Palace Hotel. Lago Palace é facinho, grudado ali na água, ali, grudado na lagoa ali. Centro da cidade. Um abraço, pessoal de Sete Lagoas, todas as garotas bonitas que querem participar do Minas Top Models neste sábado, a partir das 10 da manhã. Informações a partir de agora no site, também no telefone 31 3299 5518. Tira essa música. Paulo Lúcio, o predileto da tia Dulce. Paulo Lúcio, o único que filmou os discos voadores da década de 50 e 60 em Belo Horizonte. Fecha no Eduardo Malaco. Vocês conhecem o Eduardo Malaco, ufólogo, fundador da Associação Mineira de Pesquisas Ufológicas. É Zoom no dedo e UFO no céu. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Aliás, é uma tradição aqui nos associados tratar o tema com tanta seriedade, entendeu? Porque tem TV que não fala de OVNI, né? De UFO, né? Tem TVs que falam de forma, assim, palhaçada, sabe? Levando a coisa pro lado, sabe, místico, pro lado, bagunça, sabe? Nenhum repórter tem a capacidade de assumir, já faz a reportagem com cara de riso. Aqui não, aqui é seriedade, aqui... Sabe, eu tenho certeza que em breve nós vamos estar elucidando esse assunto aqui. Vamos, e vocês verão agora a reportagem, que para o querido Juliano é a segunda, para o Vinícius Delfim também, que é a reportagem do comerciante José Marcos Gomes Vidal. Ele hoje com mais de 60, mas em 1963, tem a data aí, em 1963, no dia 28 de agosto, ele e mais duas crianças tiveram um contato direto, de terceiro grau, com 4 ETs que desceram em BH, na rua Conselheiro Lafayette. Fala. Aqui é uma casa ainda, olha, parece que tem um barracão e um pé de abacate lá no fundo. Tem que olhar, porque o abacateiro... Não, isso aqui é nesse lote aqui, ó. É aqui. Número 1533. Isso aí. Mostra pra gente ali, por favor. Olha o endereço. Endereço que entrou pra história da sua vida. Tá certo. O senhor tem esse negócio aqui há quanto tempo? Tem um ano e meio assassinado.
Depois que o senhor já estava aqui, que o senhor ficou sabendo? Foi, depois que estava aqui. E aí, o senhor acreditou nisso? Bom, tudo é possível, né? Não duvidou, não? Pode duvidar, não. O senhor está certo de que é aqui? Com certeza. A memória refrescou completamente? Sim, sim. Mais ou menos aqui assim, nessa região aqui assim. Ó. Aqui no cantinho o abacateiro? Não, aqui. Aqui onde os carros estão, um de frente para o outro? Nesse ponto, porque... Aqui ficava o abacateiro? Aqui cobria uma área boa, né? E a cisterna? A cisterna ficava a uns 3,5 metros nessa posição aqui. Aqui assim, ó. E depois, do lado da cisterna, tinha um tambor, aonde que eu fiquei emborcado. Me conta então, vamos no passo a passo. Você chegou, começou a brincar com os colegas dentro do barracão? Sim, nós estávamos dentro da casa, brincando lá. Aí depois a mãe dele pediu, Dona Maria, pediu que a gente viesse aqui fora para lavar o coador, que ela ia fazer um café. Depois, quando eu emborquei a cabeça, a nave, ela sem barulho nenhum, ela chegou, ficou do lado do abacateiro, suspensa, e num facho de luz, 2 fachos de luz, desceu o extraterrestre. Facho de luz desceu o extraterrestre. Eduardo, é possível extraterrestre descer de uma nave através de um facho de luz? Nós temos conhecimentos de vários casos, inclusive que antecede ao ano de 63, que seres foram vistos descendo um facho de luz e numa noite escura, aquilo era confundido até com uma visão celeste, né, de um ente sagrado, alguma coisa assim. Eles chamavam até de santos, santas, né? E é muito comum, sim. Então é possível. Com certeza. Daqui a pouco seguiremos com esse caso do ET de Belo Horizonte. Agora nós vamos deixar um pouco o outro mundo e vamos pisar no nosso mundo. Nosso mundo hoje, onde a vida está dura, a gente tem que se sacrificar, a gente tem que trabalhar bastante, tem que procurar ofertas, coisa boa e barata. E se está barato, mais barato mesmo, só pode ser aonde, gente? Lá na CNR, é claro. Por isso que eu vou chamar agora o Rogério Sotero, que é o superintendente geral. Vem cá me dar um abraço primeiro, Rogério. Tudo bom? Você parece estar amarrado ali no vaso, rapaz. Tudo bem? Boa tarde, Como é que tudo bem? passou da semana passada para cá? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Que sucesso, né? Muita gente que eu encontrei na rua falou, Carline, que as ofertas do Rogério... Muita gente procurando. Né? Eu trouxe várias ofertas aqui hoje, né? Lembrando que são centenas delas, né? Para amanhã. E para começar, olha só. Você ia começar lá, porque você estava parado lá. O que é aquela caixa? Vem cá para você ver aqui, ó. Eu sou muito gordo, senão eu vou tampar todos os produtos. Isso aqui é um vaso com caixa da Celite. A caixa já é acoplada? Acoplada a esse equipamento, tá certo? Da Celite. É uma caixa de 6 litros, que proporciona um pouco mais de economia. Fundamental nos dias de hoje, né? E ela tá, o preço de mercado é em torno de 270, na CNR apenas R$ 209. De 270 por R$ 209 reais, exatamente. E a vantagem aí é só esse preço? Não, o preço é barato, mas o trem é bom? Não, o negócio é bom, vou te explicar por quê. Porque esse equipamento especificamente, ele tá vendo aqui, ó, tá filmando, ele tem um vaso, um jato que direciona aqui, ó, para poder facilitar a sinfonagem desse equipamento. Então os dejetos sólidos escoam com maior facilidade e aí o cliente, ou quem estiver usando, vai usar somente a descarga uma única vez. Então ele vai usar realmente 6 litros. Vai o número 1 e vai o número 2, mesmo com menos água. Com menos água, exatamente, de uma vez só. E a pessoa economiza. Economiza, porque alguns equipamentos não contam com esse artifício, aí dificulta um pouco mais a sinfonagem e acaba tendo que usar a descarga mais de uma vez. Tem mais ofertas para o pessoal claro que está acompanhando TV Verdade em todo o estado? Olha só, esse porcelanato Bianco Gres aqui, 63 metros, porcelanato Bianco Gres, tá certo? É o Moncharme Bianco. Porcelanato? Bianco Gres, é um porcelanato 63 com borda retificada, tá certo? Ele custa no mercado em torno de R$ 40, na CNR apenas R$ 29,90. Mas eu não entendi uma coisa.
Retificado por quê? Retificado é o seguinte, essa borda dele aqui, ó, é uma borda que ela sofre uma retífica, ela tem um canto vivo, ela proporciona um acabamento melhor no rejuntamento. Você vai trabalhar com uma junta menor, em torno de 1,5 mm, o que vai dar um aspecto mais bonito na sua obra. Vai evitar, por exemplo, que fique aquela junta grossa do rejunte, coisa que fica às vezes incomodando. Porco, né? Esse aí permite... Esse permite um serviço mais bem acabado, mais bonito, fica muito mais legal. Entendeu? E quanto tá esse porcelanato? No mercado, em torno de R$40. Na CNR, para quem está assistindo a gente agora, ó, R$29,90. E o que mais que você trouxe hoje pra gente? Tem essa pia inox cuba aqui, com a pia de aço inox, tá certo? Bonita, hein? Bonita, né? Tá vendo aqui, muito bem acabada e tal. O preço hoje em torno dela que você vai encontrar em torno de 160, na CNR apenas R$136,90. 136,90. E aqui, o que você trouxe aqui? Esse é um paflon, você quer colocar, você já viu que você tem em casa, tem aquele lustre, quer colocar, fazer mais bonitinho. Chama paflon? Paflon. Isso só a mulher da gente que sabe o nome Exatamente, certo, né? É mais ou menos isso. Isso tá é certo? Aquele trem, né? Que é vulgarmente chamado de lustre, você coloca lá no teto para poder embutir a sua paflon. Paflon. Esse é um de 25 centímetros. Então, só esse preço está certo? R$11,30. Só R$11,30. Você vai encontrar, se você não procurar, você vai encontrar por R$19, R$20. Na CNR apenas R$11,30. Tá barato demais, rapaz. Mas tem que ser, você tem que proporcionar que a pessoa compre cada vez mais. Espero que você volte aqui mais jeito, porque esse homem quando tá... Vem cá. Aqui, ó. Tem mais o quê? Tem essa aqui, gente, ó. Rapaz, não tinha nem visto aqui, ó. Essa torneira aqui é uma torneira para lavatório mesmo, de bica alta, tá certo? Da Celite. Celite é marca famosa, famosa, boa, tá certo? De R$170 no mercado hoje por apenas R$129. Pessoal pode ligar para a CNR, pode comprar pelo site. Pode, pelo site, inteiro? no estado todo sob consulta, tá certo? Tem o estado todo assim, então assim, a gente entrega em toda Minas Gerais, viu gente? Para quem estiver assistindo a gente aí. Então vamos lá, você não perca tempo, passa lá na CNR e se você está no interior não tem problema. Ele já falou Vem aqui pra cá. que a CNR, você pode vir para cá que eles vão entregar para toda Minas Gerais, tá bom? CNR da Reforma Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. É isso aí. Tô esperando as da semana que vem. É isso e depois aí. que você começou a vir no meu programa aqui, minha amanhã mulher tá tem numa... mais? Minha mulher... Tem mais amanhã? Tem. Nossa, vou pedir aumento pro Zeca Teixeira da Costa. Minha mulher tá numa pedição, rapaz. Vai lá. Você acredita em disco voador? Acredito também. Bota uma imagem de disco voador. Já desceu algum disco voador na CNR ou não? Não, que eu saiba não. Se descer, compra tudo, O né? preço Porque tá é barato barato. do mundo, mas é barato. Obrigado, garoto! Esse é o Rogério, gente boa demais. Málaco. Vamos lá. Na primeira e última entrevista que nós ouvimos aí, uma coisa me chamou a atenção. Ele falou que desceu o facho de luz, eles desceram. Não teve um trecho que ele falou aí que paralisou o tijolo? Ou eu que estou doido? Falou isso? E eu acho que isso ainda não, né? Porque está todo mundo dormindo nessa hora no programa. As pessoas ficam tão impactadas pelas ofertas da CNR e a mulherada fica em cima dos maridos para comprar, os convidados também, que eles esquecem de falar dos discos voadores. Até a direção do programa, tá entendendo? Então, lembrando com o meu diretor aqui, Eduardo, eu mostrei o número 1533, não mostrei? Mostrou. Que é o número da oficina, mostrei. Não mostrei o moço falando que o ET desceu num facho de luz, não falei? Mostrou. Falei, ele falou, não falou? Falou. Te perguntei, pessoas abduzidas não ouvem, mas pessoas que prestam atenção ouvem. E aí, depois do VT do ET que desceu o facho de luz, os humanoides colocaram aqui, paralisou o tijolo. Paralisou. Isso é um mistério? Vocês vão exibir para nós alguma coisa? Ou vocês se confundiram? Vamos à confusão de vocês, então. Que era uma bola com as antenas transparente, você via que tinha mais gente dentro. Aí o cara desceu num facho, entre dois fachos de luz. O cara que você diz é o ET. O ET. Como que esse ET era? Quais as características? Parece muito humano, mas com um olho na testa. Só um olho na testa. Um olho? Um olho só. E a altura dele? Em torno dos 2 metros. Muito forte? Forte. Ele estava com roupa samponada nos braços, nas pernas. Uma vestimenta bege, né? Tipo, parecia um astronauta, mas não é. Uma calça, um vestido, uma saia? Não, macacão. Macacão. A cor, o senhor lembra? Acho que bege.
E aí, o que aconteceu? A nave parou e ele desceu no facho de luz? Desceu no facho de luz. E deu só? Só um, o resto ficou na nave. Aí eles deram sentido, ele caminhou em direção como se fosse para me pegar. E aí? Aí o Fernando me pegou pela cintura e me jogou do lado. O Fernando tentou tacar uma pedra nele, um tijolo, ele apertou um botão no peito que paralisou o tijolo caiu da mão. O tijolo foi paralisado? Paralisou a mão dele e o tijolo caiu no chão. Aí o que aconteceu? Aí ficamos calmos, ele falava alguma coisa que a gente não entendia nada que ele falava. Quando a gente falava, ele entendia a gente. E ele chegou a pisar no chão? Pisou, ficou a marca dele no pé do chão. A marca com fincos embaixo. É ali na frente, exatamente? Ficou a marca no cal dele, no pé dele. O ET de BH, revelações do comerciante José Marcos Gomes Vidal, que há 51 anos teve esse contato. O cidadão Éder, ele detalhou ali. O ET usava até uma roupa sanfonada parecida com um astronauta. Mas o fato que me chamou muita atenção foi a questão da paralisação, né? Porque muitas pessoas poderiam falar assim, olha, mas paralisou, o tijolo caiu, coisa assim. Parece que num instrumento de defesa, esse ser aplicou uma situação que já é característica e comprovado por Nikola Tesla, da transmissão de energia sem condutor, sem fio, né? Tesla, que dizia também ter contato com os seres extraterrenos, e esses seres extraterrenos é que teriam dado ele a tecnologia, por exemplo, da transmissão de energia elétrica sem fio. Parece que foi exatamente isso. Uma espécie de uma taser, né? Uma pistola de energia aí, uma taser que seria hoje. Então, a gente vê que, embora as pessoas dizem que acreditam até em vida extraterrestre, mas não com inteligência, como é que teria inteligência se a pessoa consegue fazer um transporte tão rápido, um transporte silencioso, um transporte que não deixa fumaça, resíduo e consegue comunicar e, inclusive, paralisar um agressor? Malaco, inclusive, Tino Gomes, a questão da comunicação. Diz ele claramente ali que o ET entendia o que eles falavam, mas que eles não entendiam o que os ETs falavam. Eu acredito, inclusive, que seres mais evoluídos, inclusive, fazem telepaticamente qualquer comunicação. Isso é... Conversa por pensamento? Por pensamento. Existe isso? Eu acredito que exista. Mas eu também acredito que exista, por exemplo, extraterrestres que estão em seus planetas e nem sabem também da nossa existência. Eu acredito que também existe isso. Tipo, na Lua moraria alguém, o homem vai à Lua, mas eles ficam mocosados lá para não Já criar viu o confusão? Planeta 51, da Disney ou da Pixar? Então, a mesma coisa. Eu acredito que exista também vida super inteligente que nos visite. E também acredito que exista, claro, sim, planetas com menos inteligência que nós. Com certeza. Procede, mal. Existe N tipos de casos que nós temos aqui, inclusive sobre esse fenômeno da paralisação. Um dos casos que eu já anunciei, eu quero trazer aqui, de um soldado, ex-soldado da Polícia Militar. E ele também foi paralisado. Esse caso é um caso curiosíssimo. Ele foi apanhado aqui na Fazenda Jaguara, em Pedro Leopoldo, e soltaram ele lá em Colatina, no Espírito Santo. Ele ficou 5 dias desaparecido. Inclusive, a própria TV Itacolomi, na época, foi acionada, né? Só que quando eles chegaram, ele já estava partindo num jipe da polícia. É um caso curiosíssimo. Vai trazer ele em detalhes. Vou tentar achar o Zé Antônio. Eu quero esse caso em detalhes. Vou tentar achar o Zé Antônio da Silva, se ele estiver disponível. E ele afirma que viajou numa nave. Com certeza foi um caso muito bem investigado, inclusive envolvendo a figura de pessoas da igreja, da aeronáutica e outros membros fora. Um abraço para o Zé Antônio, que está acompanhando o nosso programa, para a Grace Castanheira também, que está acompanhando o nosso programa, e muita gente perguntando aqui, Eduardo, se fosse hoje essa pegada que ele falou que ficou a marca no chão nessa pegada. Se fosse hoje, com a tecnologia de hoje, ajudaria a fotografar e examinar essa pegada? Nós temos várias pegadas, inclusive tem até na UFO Arqueologia, né? Pegadas de botas, de sapatos de seres estranhos que
remontam a mais de 10 mil anos atrás. Isso aí ficou cravado em pedra, sabe? Isso aí já é fato conhecido, né? Agora, sobre o caso de Antônio da Silva, então tem essa curiosidade, que quando ele estava em uma pescaria, que é uma das coisas que ele mais gostava de pescar. Então ele saiu de Belo Horizonte, foi até a Fazenda Jaguara, aqui perto de Pedro Leopoldo. Do lado. Foi quando ele disse que viu um aparelho em forma de sino pousando, e de lá, sino não, é como se fosse um copo virado com várias hastes, entendeu? E de lá desceram seres estranhos, inclusive tinham barbas. E o curioso é que a boca deles era assim, ó, fechava-se não igual a nossa. Entendeu? Uma coisa meio... Dentro da nave, inclusive, ele viu 4 cadáveres. Então é só um aperitivo da história dele. O cidadão Éder quase infartou ali. Mas Não, peraí, eu tô rindo de nervoso. Mas onde eu queria chegar... Não, espera. O senhor falou que tinha cadáver dentro da nave. 4 cadáveres. Mas cadáver de humano ou dos colegas deles? Seres humanos. Tinha morto dentro da nave. Seres humanos. E eu ainda, aí o senhor pode chegar onde o senhor quer. Numa das conversas que eu tive, eu ainda perguntei, Zé, mas qual que era a certeza que eles estavam mortos? Ele falou assim, olha, eu trabalho na polícia, né? Eu conheço um cadáver. Mas a respeito de onde eu queria chegar, é o seguinte, que ele foi paralisado. Do mesmo jeito que ele falou, apertou o botão. Eles portavam uma coisa parecida com uma arma. E o interessante é que ela tinha, o braço dela era aqui, ó. E um bojo na frente onde eles jogaram um jato de luz e ele ficou paralisado. Mas a mão tinha um adendo, além da mão tinha um equipamento. Ele tinha uma coisa que fazia lembrar, uma coisa que era segmento do braço. Meio né? Wolverine. Wolverine, exatamente, é uma coisa curiosa. E dali saiu um jato de luz e ele foi paralisado, conduzido a bordo dessa nave, uma nave menor, é claro, né? Eles colocaram um escafandro no meio dos mortos? Não, essa é a nave menor. Ele foi colocado nessa nave menor e foi levado. Eles colocaram um escafandro para ele não queimar os olhos, né? Que é... Muita luz. Então é muita luz quando você vence a barreira, né? Que você sai da atmosfera, forma aquele jato de luz, né? Como aquele incandescente de uma estrela, quando um meteoro, quando entra na... Né? Então o que aconteceu foi que depois ele foi para uma nave bem maior, que ele parecia, ele relatou, parecia uma cidade, né? De tão grande. E lá ele via vários seres andando, transitando para um lado para o outro. Daqui a pouco eu vou dar um depoimento. Eu vou ver se a gente consegue trazê-lo aqui, sabe? Essa história é simplesmente fantástica. Tem esse trecho que parece que ele falou ali, que não foi fácil. Parece que o ET apertou o botão e paralisou. Paralisou. Repete aí, tem um trecho que falou isso. O Fernando tentou tacar uma pedra nele, um tijolo, e ele apertou um botão no peito que paralisou o tijolo caiu da mão. O tijolo foi paralisado? Paralisou a mão dele e o tijolo caiu no chão. O senhor está rindo, mas ele falou que apertou o botão e paralisou. Como também o Eduardo falou aqui pra gente, que eu fiquei impressionado, que o outro extraterrestre lá tinha barba e que a boca, como é que é? A boca não falava assim, a boca falava assim, né? Era nesse sentido aqui, ó. Tanto que... Não, a boca fala assim, a gente fala assim. Você falou que a boca deles era vertical, falava assim. Exatamente, só dentro do... Eu acho que foi esse ET que Jorge Fernando dos Santos, mais Tino Gomes viram. Ele estava apaixonado. Cidadão, você que entende de bocas invertidas extraterrestres. Essa, por incrível que possa parecer, essa é uma informação nova para mim. Cabelo, muito cabelo em volta, a boca invertida. Vertical, né? Aí é uma curiosidade agora que me despertou aqui e com certeza eu vou pesquisar muito, o suficiente, além do normal, porque esse assunto me interessa e me interessa. E vou trazer o retrato falado deles, né? Vai trazer o retrato falado. Um abraço também pro Elinho da K2, povo de Juiz de Fora maravilhoso, que esteve conosco lá no Minas Top Models. Para tudo, que esse negócio de ET, de nave, esse relato agora que o Eduardo fez, me lembrou uma passagem minha, Tino Gomes. Tá preparado para ouvir? Eu estou preparado. Você está preparado para o seu próximo show? Estou preparado, aliás. Que dia que vai ser, você sabe, pelo menos? Ué. Dia 29, 30 e 31 de maio agora, eu estarei lá no Teatro da Assembleia Legislativa, ali na Assembleia, com o espetáculo Cantoria e uns Calzinhos de Safadeza.
R$30 a inteira, 15 meia e R$20 antecipado lá na Amazonas 53, na ótica comercial com meu amigo Tibélio. Pronto. ET não paga. ET não paga, mas lá eu canto música do ET lá, mano. Qual o seu maior sucesso de ET que você já fez? Tinha uma da namorada do ET. A noiva do ET. A noiva do ET. Uma a música muito linda, preste atenção na letra. A Paixão do ET. É uma letra para toda a família. A Paixão do ET. É, minha de Jorge Fernando, ó. Outro dia lá perto de casa, aterrissou um disco voador. E de dentro saiu um ET que se dizia ser um sofredor. Há 100 anos vagando no espaço, sem amor, sem ninguém para ver. A criatura chorava e triste implorava: eu quero um ET, eu quero um ET, eu quero um ET. Para acabar com o tamanho sufoco, o ET só dizia: eu quero uma ET. Eu quero uma... Ah, ele queria casar com um ET. Eu quero um ET. Solidão é uma coisa danada que despedaça qualquer coração. Mesmo sendo de outro planeta, a criatura cai na depressão. O amor é um santo remédio, sem amor ninguém pode dizer. Por isso o ET reclamava e triste chorava: eu quero um ET, eu quero um ET, eu quero um ET. Lagamba, você já tinha ouvido a música da Eteia? Da ET? Já tinha ouvido? Foi aí que eu falei pra eles. Boa essa. Essa era ET Barbada. Essa da música era ET Barbada. Imagem de disco voador na tela, imagem de disco voador na tela. As astronaves, é uma confusão de nome, eu falo tudo errado. Um alô pro Beto Schneider também lá de Juiz de Fora. O povo de Juiz de Fora assiste TV Verdade é de noite. Eles põem até no YouTube lá para ver de madrugada, ficar assistindo o programa. O meu diretor está dizendo aqui que tem vizinhos lá, Eduardo, que à época já moravam na pista de pouso de BH, lá na rua Conselheiro Lafayette, que tem vizinhos que não acreditam, que diz que foi doideira das crianças. Cada um tem um juízo, uma opinião própria a respeito. Vamos ouvir a opinião do povo lá do bairro? Com certeza. Deixa eu ouvir a senhorinha que fala, então, que ela falou que isso é tudo invenção. Vamos ouvir a senhorinha. A senhora já ouviu contar essa história dos ETs? ET não existe, isso aí é papo furado, isso aí é coisa de quem tem que fazer. Isso aí não existe. Ele conta que é verdade. Na verdade, não, isso aí a menina, conheci ele pequenininha, sabe o que ele fala? Não, se eu tenho 60, ele deve ter uns 40, então ele conhece ele de longa data. Na época a senhora não acreditou? Não acreditei e nem acredito. Por que a senhora não acredita? Porque é coisa ultrapassada, é coisa do passado, é disco voador, ET, isso aí não existe. Porque a senhora acha que tem vida só aqui na Terra? Pererê, não ser mula sem cabeça, isso não existe. Isso é coisa da cabeça da pessoa. A senhora acha que as crianças, então, viajaram? Há muito tempo e continua viajando. Quer fazer medo na criança, é falar que o Saci Pererê vai te pegar, mula sem cabeça, isso não existe. Então a senhora acha que as crianças não viram os ETs? Não viram e não vão ver. É que nem Papai Noel existe. Um abraço para Núbia Diniz, ligadaça no programa. Obrigado, Núbia. Agora, o doutor Eduardo Malaco. A mulher também tá meio doidinha. Ela fala: eu tenho 60, ele só tem 40, mas o trem veio tem 51 anos, pô. O cara já tem mais de... Ela sabe nem a idade do moleque, pô. Kaline, eu respeito a opinião dela, acho que cada um tem, né? Mas está mostrando que esse caso foi tão bem investigado que todos os vestígios que tiveram ali, não só a própria aparição ali em loco, mas na época o professor Uve, o Alberto, eles tinham cuidado de buscar, inclusive nas regiões próximas ali, contatos ou pessoas que tivessem visto algo estranho. E foi relatado que nas proximidades teve contato visual com luzes estranhas naquele horário, naquela hora. Inclusive, próximo ali, houve uma queda de energia elétrica, que é muito comum, sabe? Se então, queda de energia significar chegada de disco voador, Lagamba, já foi bem baixo. No meu aglomerado tá descendo ET demais. Tá descendo ET demais lá. Eu tenho uma dúvida, não é uma dúvida, é um comentário, na verdade. Você já, tipo assim, conseguiram comprovar que existe vida fora da Terra, claro, que existe extraterrestre, mesmo. Eu acredito nisso, eu acho que vocês, como ufólogos que estudaram muito tempo, conseguiram comprovar isso.
eu fico assim na dúvida, tipo assim, por que realmente não é divulgado? Como que o governo não apoia isso? Eu acho que causaria talvez um pânico nas pessoas. Olha, o que existe, Segurança o que existe nacional. atrás disso, é a própria insegurança dos militares e das entidades místico-religiosas, sabe? Atualmente você vê até o Papa, sabia disso? Até o Papa ordenou que fosse investigado o fenômeno UFO pela igreja. Por quê? Porque ele próprio falou aos repórteres, se amanhã acontecer de um desses seres pousarem aqui e vier até me pedir a bênção, como que eu vou fazer? Como que eu vou explicar? Entendeu? Então, isso aí... Teve um Papa argentino, hein, para falar isso. Não, e tem uma coisa, a gente veja bem, os parâmetros que o mundo tem hoje, né, do poder, né, da ganância, né, de quem manda, que é o dinheiro, que é essa coisa maluca que todo mundo fica doido. Né? De repente, chega uma outra civilização que fala, gente, não é nada disso que vocês estão... É outra... Pensa bem na piração que vai ser isso. É outro plano, né? Você imagina com a tecnologia que nós temos hoje, uma civilização que tem essa mesma tecnologia, vamos dizer, 100 anos, não vou pôr muito não, 100 anos na frente. Imagine você, quando tinha 15 anos, com um menino de 15 anos de hoje, a tecnologia que esse menino tem. Agora você imagina a tecnologia que nós temos agora com a tecnologia de 100 anos à frente. Então, se eles aparecem aqui com a tecnologia de 500 anos à frente, é piração total. Já pensou, Obama, você não manda mais, a gente sabe que a gente tem até que agradecer que eles não apareçam. Vamos usar isso aqui como exemplo, um celular. Você pegar este celular e transferir para 1963 e entregar um desses meninos e falar assim, olha, tá aí. O cara só fica olhando assim. Eles vão levar isso para as autoridades científicas, eles vão desmontar ele todo, não saber o que fazer. Exatamente. Eu acho que devia ser divulgado logo, falar que todo mundo já entrou em contato com todo mundo, joga isso no ventilador e sobrevive quem Isso que o professor está falando, eu vivenciei há uns 20 anos atrás. Você esteve em Marte? Não, essa admiração. Porque tinha um caseiro no sítio que eu tinha lá em Itaúna, e Gabriel Rafael da Silva. Era um sujeito analfabeto que não fazia o ó com o fundo do copo, mas de uma cultura, era aquele caboclo mineiro mesmo, sabe? Todo mundo que chegava perto do Gabriel amava o Gabriel. Que Deus o tenha, grande amigo. Mas a primeira vez que usei um controle remoto na frente do Gabriel, Carline, ele ficou extasiado. Ele olhava para mim, para a televisão, e ele ficou... Mas ele não acreditava naquilo. Era o seu botão, né? Você apertava era o controle, o botão, né? Eu apertava o controle ali. E ele apertava o botão, comandava tudo. E ele ficou extasiado. Eu imagino... Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem muita gente, Lagamba. Você acredita que o homem foi à Lua? Eu acredito. Agora já faz. Tem gente que até hoje não acredita que o homem foi para a Lua. Sim, é verdade. Foi montagem dos americanos para meter o pau nos russos. Ô, Carlinhos, tem tantas evidências aí. Não é sério isso, não? Claro. Tem gente que duvida que o homem foi à Lua, bicho. Essa senhora mesmo aí é um exemplo. Se perguntar para ela se o homem foi à Lua... Mas tem mais vizinho lá? Tem mais vizinho lá da rua do ET de BH? Deixa eu ouvir os vizinhos. Me fala uma coisa, você sabia dessa história aqui no seu bairro? Bom, a gente já tinha visto sobre essa história no jornalzinho da rua, né? Tem um jornalzinho do bairro. Aí eles estavam contando esse caso de 1963, né, da nave alienígena, esses negócios, né? E você acredita? Os governos sabem que existem. Os governos sabem, eles sabem, né? Enquanto eles puderem manter a população como ignorante, falando que não existe, falando que a gente está só nesse universo, eles vão fazer isso. Mas existe, né? O que te leva a acreditar? O que me leva a acreditar é o seguinte, porque se a NASA já descobriu bilhões de planetas além do nosso universo, bilhões, né? E os governos sabem disso. A gente ter a arrogância de falar que a gente está sozinho nesse universo é muito complicado. E sabendo que aconteceu uma história dessa aqui no seu bairro, você já olhou para o céu com um olhar diferente? Bom, eu olho constantemente, né? Quem me conhece sabe que eu costumo ficar até tarde aqui, às vezes fazendo exercício físico no terreiro. Aí eu sempre olho para o céu assim, bom, a gente vê coisa que a gente não sabe explicar, né? Já ficou com o desejo de ver uma nave aqui por perto? É meu sonho. E se eles chegarem a vir aqui, que em breve eu acredito que eles vão chegar e vir, eu quero ser o primeiro a ir lá e conhecer.
Corajoso, ele quer e eles vão voltar, porque o Zé Marcos, que teve o contato, fala agora, no último trecho da entrevista, um oferecimento especial de Juliana Azevedo Vinícius Delfim, que ele está esperando a volta. Vocês chegaram a ver outros dentro da nave? Sim, mais 3 lá dentro. E como que era a cena? Sentados nas cadeiras. Tinha umas cadeiras, os bancos, eles estavam sentados. Tinha 2 na frente e 1 atrás. E dava para ver do lado de fora? Dava. E tinha uma janela ou era transparente? Transparente. A nave era transparente? Transparente. Agora, o senhor não conseguiu entender o que eles falavam. Sim. Mas hoje, passados 51 anos, o senhor consegue entender o porquê disso tudo? Por que eles vieram até vocês? Eu acho que veio para estudar a gente, né? E os costumes, ver alguma coisa da gente. O intuito dele mesmo de vir aqui, eu não sei. Eu sei que se ele quisesse ter feito alguma coisa com a gente, ele tinha feito. Eram 3 crianças frágeis, né? Muita gente foi, teve muita reportagem, teve muita conversa. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça da pergunta que eu tinha feito a ele. Se eles iam voltar e ele balançando a cabeça que voltaria. Eu sentava na varanda de casa, que nossa casa era de 2 pavimentos. Eu ficava até com o pescoço tudo, tanto olhar para cima. Esperando. Esperando. Ele está esperando, a Anne Fábia de Salinas também, esperando o meu beijo. Um beijo para você, viu, Anne? Loira fatal. Ele falou ali, Malaco. Ele falou que está esperando a volta e que eles sinalizaram que voltarão. Claro. E podem ter deixado para lá e não vão voltar mais? Não, pode ser que volte sim. O próprio esse caso que eu citei anterior, que eu vou tentar trazer aqui, que é o José Antônio da Silva, também houve uma promessa de volta, sabe? E eles revelaram um segredo ao José Antônio da Silva que ele até hoje não falou para ninguém. Vai falar aqui. Tomara. Aqui é o lugar. Vamos torcer. E esse cidadão que, a segunda testemunha ali, deu uma explicação muito simples e muito objetiva. Exato. É aquilo que nós falamos. O homem costuma se colocar como filho de Deus. E ele falou na palavra arrogância. Exatamente. Então aquela história, o homem costuma se colocar como filho de Deus. O que vai acontecer amanhã se ele descobrir que não é filho único? Aquela história de falar assim, você tem vários irmãos. Fala, meu pai viveu com a minha mãe aqui, mas eu falei, não. Fala nesse sentido, não. Olha o que tem aqui à sua volta. Exatamente. Um abraço para a Nubia, um abraço para o Guinho, um abraço para o cidadão Éder, que vai falar o que, cidadão Éder? Não, a própria fala do Tino, que ele lembrou muito bem, que Cristo falou que, né, na casa do Pai tem várias moradas. Nós vamos imaginar que só nós... Ô, gente, já fizeram essas pesquisas em marcha, encontraram lá indícios de bactérias. Então tinha Não vou vida, falar de bactéria não, mas bota os slides aí, que recentemente teve aquela palestra no México lá. Bota os slides novos, por favor, essas imagens. Um grupo de ufólogos, né, Eduardo? Claro. Eles apresentaram dizendo como sendo imagens reais de 1947 que provam a captura dos extraterrestres, daquele caso famoso, conhecido, Roswell, né? Lá no Novo México, nos Estados Unidos. Diz que foi encontrada essas fotos, no sótão de uma casa que seria de um explorador, né? Essas fotos... essas fotos são verídicas? Roswell aconteceu? Elas vão continuar trazendo a gente uma série de dúvidas. Se isso aí realmente é uma propaganda do governo americano para tentar amedrontar o lado de lá na época da Guerra Fria, porque eles já tinham uma tecnologia extraterrestre, tanto que os russos depois também fizeram a mesma coisa. Aqui também caiu e tal, sabe? Mas o que se sabe é o seguinte, que a história começou de uma forma muito convincente, e dali para frente, ninguém sabe. Mas que houve realmente a queda de um objeto estranho em Roswell, isso aí não tem a menor dúvida. Agora, isso está tudo aí para frente, deixa uma série de dúvidas. Pode e não pode. Eles usam do jeito que eles querem. Exatamente. Então, isso aí, outra coisa, por que essas evidências estão aparecendo agora na mão de pessoas... Mais de 60 anos depois. Na mão de pessoas que são totalmente descredenciadas. Eu acho que se fosse para trazer sigilo, teria ser feito sigilo absoluto, igual o governo americano sempre soube fazer. Agora, não é por causa disso, de existir ou não existir, de ser verdade esse negócio de Roswell, que nós vamos desclassificar
a existência dos OVNIs e da vida extraterrestre, não. Pelo contrário. Aliás, eu vou citar... Nem vão longe, né, professor? O caso de Varginha, por exemplo. Agora, tudo mistério total, né? Mistério total, porque agora, qualquer coisa que a gente vai em Varginha, é disco voador para todos os cantos, não tem hotel com formato de disco voador na praça, é assim. Caixa d'água. Mas uma coisa a gente não pode negar, isso agora virou até marketing da cidade. Mas, naquele primeiro momento, e eu lembro muito bem, as pessoas ficaram em pânico, extasiadas com os fatos relatados e as pessoas numa situação assim muito estranha e sempre ligada, assim como aconteceu no filme Contatos Imediatos, o pessoal de Varginha ficou muito ligado a esse tipo de assunto e o que causaria um impacto tão grande numa população se não fosse um fato real? E tem um outro adendo, né? Que quem pesquisou esse caso profundamente foi o professor Birajara Franco Rodrigues, pessoa de maior credibilidade. E citar o Birajara ali atrás, o que ele falar, eu assino embaixo. Tem que assinar embaixo. Nós vamos para a reta final, recadinho da nossa top model internacional. Ela que de tão linda parece que veio de outro planeta, veio de outro mundo. Carol Lagamba, sábado agora, 7 Lagoas? Sábado agora, 7 Lagoas, 10 horas da manhã, tá, gente? Informações vocês podem encontrar no site do minastopmodels.com.br e no telefone que está aparecendo aí embaixo para vocês. 3299-5518. Exatamente. Sábado agora, a partir das 10 da manhã, no Lago Palace Hotel, mais uma seletiva do Minas Top Models. Exatamente. E só quero mandar um beijo pro Henrique, que está sempre me assistindo aí, acompanhando toda a minha carreira e torcendo por mim. Um beijo especial para ele. É duro ser famosa, né? A mensagem de Tino Gomes, alegria eu do quero planeta Terra. Eu quero mandar um beijo para meu pai e minha mãe, que estão lá em Montes Claros, minha terra querida. Beijo para Montes Claros, beijo para minha mãe e meu pai que estão aí. Próxima vez você liga, né? Se não tem dinheiro, crédito no telefone, você tem que vir na televisão. Para mandar recado, você tá doido? Ao vivo, olha que beleza. Aqui é FaceTime, né? Aqui, ó. Até para Marte. Manda de novo, então. Meu pai e minha mãe, um beijo carinhoso para vocês dois. Amo vocês. E essa terra querida, Montes Claros, que é o Pequistão do Norte. Pequistão do Norte? É, o meu Pequistão do Norte. Meu Deus. Não é? E não esqueça, 29, 30 e 31, Tino Gomes, cantoria, uns calzinhos de safadeza. Os ingressos estão sendo vendidos na Ótica Comercial Amazonas 53. Beijo pra Obrigado. A mensagem rápida do Eduardo Malaco, que voltará. O ET pode até demorar um pouco para voltar, mas o Eduardo vai voltar, não tem verdade. Sempre que requisitado, vai ser o maior prazer. Eu quero mandar um abraço para o amigo Paulo Werner, do Cipfane, que deve estar ligado na gente agora. E comunicar ao pessoal todo que está aí pelo interior de Minas afora que tiver algum caso relativo à ufologia, à aparição de até de seres estranhos, comunique com esse endereço aí. Pode falar o e-mail, fala, boa. ampeufo@hotmail.com. Nós vamos direto lá para pesquisar, ok? Onde for. Onde for, não interessa. E vai levar uma equipe do TV Verdade junto. Com certeza. E com o senhor irá o cidadão éter. Pois é, Carlinhos, eu só queria lembrar o seguinte, virar as costas para fatos, virar as costas para informação, não é uma atitude muito inteligente. Agora, eu estou muito feliz e satisfeito com a volta do Tino, né? Depois o Tino tomou uma sumida grande, né? Chulipa. Ele tomou uma sumida grande e voltou com alegria total, muito bacana. Show na Europa, né? E mandar um grande abraço aqui para dona Luzia, que é mãe do Carlos, né? E para o Carlos também, que nos acompanha lá pelo Twitter. Um grande abraço, Carlos. Para a dona Luzeni Pereira, de Conselheiro Pena, para a Ellen, a Helenzinha de Novo Horizonte. Novo Horizonte, Carlinhos, está aqui no norte de Minas e a cidade em peso assiste o TV Verdade. Inclusive, estão pedindo o sinal do TV Verdade, parece que não está chegando, em São João de Pequi. São João do Pequi. São João do Pequi, Anota do lado lá de Novo Horizonte. Isso. E para a Ene, que é a loura fatal, que está nos acompanhando aí. Um grande beijo para você. Esse é o cidadão éter. As imagens estão na tela dos ETs, mas eu queria, antes, tira a música, tira a imagem, tudo, só mandar um beijo grande para nossa amiga Iris Chaves. A Iris Chaves perdeu ontem à noite a mamãe dela, que gozava de plena saúde, teve um infarto fulminante e partiu para um outro plano, Tino. Né? Iris, um beijo enorme para você, querida. Estamos sentindo a sua falta aqui hoje, que você viria ao programa, mas estaremos com você amanhã, na última homenagem que será prestada à sua mamãe, tá bom? Que Deus a tenha no melhor lugar que há, tá bom? Um beijo grande para você. Imagens dos ETs
Amanhã, no programa, eu trarei uma revelação extraterrestre. Só amanhã, à 13h. Trarei para vocês, com exclusividade. Até lá.